Os incêndios devastadores, guerras inesperadas e crises globais que testemunhamos hoje seriam apenas coincidências ou sinais divinos previstos há milênios? A Bíblia já alertava sobre este exato momento em que vivemos, com detalhes tão precisos que são impossíveis de ignorar. Você está preparado para encarar a verdade que as antigas profecias revelam sobre o nosso tempo? O céu se tingia de vermelho quando Carlos finalmente desligou a televisão. O silêncio que se seguiu parecia mais perturbador que o barulho das notícias. Levantou-se com dificuldade, sentindo o peso não apenas de seus 60 anos, mas de uma compreensão que poucos ao seu redor pareciam compartilhar. Na estante empoeirada, sua Bíblia aguardava, as páginas amareladas marcadas por anos de estudo. Seus dedos encontraram automaticamente o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento se multiplicará, repetiu em voz baixa, olhando para o smartphone em sua mesa. Aquele pequeno dispositivo continha mais informação que todas as bibliotecas da antiguidade combinadas. Nunca na história da humanidade as pessoas viajaram tanto, comunicaram-se tão rapidamente, souberam tanto sobre acontecimentos globais em tempo real. Na rua abaixo, uma multidão se formava. Alguns carregavam cartazes sobre mudanças climáticas, outros sobre crises econômicas iminentes. Um grupo menor à direita empunhava versículos bíblicos sobre arrependimento. Carlos observou como os grupos se olhavam com desconfiança mútua. Um jovem casal se destacava na multidão. A moça chorava enquanto o rapaz a abraçava, tentando oferecer consolo. Carlos reconheceu neles o mesmo desespero que via em tantos rostos ultimamente, o medo do amanhã incerto, de um mundo em desintegração. Seu telefone vibrou. Era sua filha, Rebeca, enviando fotos do neto recém-nascido, uma vida nova em um mundo à beira do colapso. A contradição apertou seu coração. Como posso explicar a ela? Murmurou, acariciando a foto na tela. Como dizer que seu filho talvez veja o que gerações esperaram? Pegou seu diário e anotou a data do dia, seguida por manchetes recentes. Novos confrontos em Jerusalém, tecnologia de vigilância global, declínio moral acelerado, perseguição crescente aos cristãos em várias nações, unificação de sistemas econômicos. Ao lado escreveu, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Um trovão ecoou ao longe. A tempestade que se aproximava fez a multidão dispersar rapidamente. Carlos observou como corriam, protegendo-se da chuva iminente, mas ignorando sinais muito mais significativos. Seu telefone tocou. Era pastor Miguel, seu velho amigo. Viu as notícias sobre o templo? A voz de Miguel tremeu ligeiramente. Estão falando em reconstrução. Os materiais já foram preparados. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mateus capítulo 24, versículo 15 pulsava em sua mente. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Sim, estou acompanhando, respondeu calmamente, embora seu coração acelerasse. E os acordos de paz, assinados na próxima semana. 7 anos de garantias para Israel. As primeiras gotas de chuva bateram contra a janela como lágrimas do céu. Carlos apoiou a testa no vidro frio, observando a cidade enquanto as luzes começavam a se acender contra o céu escurecido. Venha jantar conosco amanhã, convidou Miguel. Precisamos discutir como preparar a congregação. As pessoas estão confusas, com medo. Muitas estão abandonando a fé justamente quando mais precisam dela. Carlos assentiu silenciosamente, lembrando-se de Lucas capítulo 20 e um versículo 28. Ora,
Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A chuva agora caía fortemente, transformando as ruas em rios. Enquanto o mundo lá fora se agitava em pânico crescente, uma estranha paz começava a se formar dentro de Carlos. Não a paz da ignorância, mas a de quem reconhece sinais há muito profetizados. Seu computador emitiu um alerta de notícia urgente. Ao ler a manchete, seus olhos se arregalaram. A situação havia escalado drasticamente no último lugar que esperava. Pegou novamente sua Bíblia, virando rapidamente para Ezequiel capítulo 38. As palavras saltaram da página como se estivessem em chamas, descrevendo com precisão perturbadora o que acabara de ler nas notícias. Thomas parou diante do quarto 217, ajustando sua máscara N95, enquanto observava os números alarmantes no monitor. A paciente, uma senhora de 78 anos, lutava por cada respiração. Seu olhar encontrou o crucifixo na parede oposta e um suspiro escapou de seus lábios ressecados pela constante proteção facial. "Enfermeiro, você acha que vou sobreviver?" A voz frágil da senhora cortou o silêncio, entrelaçada com o baipe constante das máquinas. Thomas aproximou-se, segurando a mão enrugada com suas luvas de látex, uma barreira física que não conseguia bloquear a conexão humana. "Tenho fé que sim, Dona Marta. A senhora é forte." Enquanto ajustava o oxigênio, seu celular vibrou. Era mais uma notificação. Inundações catastróficas haviam devastado 3 países em apenas 24 horas. A tela também exibia um anúncio de avanço tecnológico. Cientistas haviam criado chips cerebrais capazes de restaurar memórias perdidas. "Conhecimento e destruição, lado a lado", murmurou, lembrando-se de Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Cada novo evento parecia uma contração de um mundo prestes a dar à luz algo desconhecido. No corredor, Thomas encontrou sua colega Elisa, olhos vermelhos de cansaço, observando pela janela o céu alaranjado devido aos incêndios florestais que cercavam a cidade. "Como podemos continuar assim, Thomas? Metade da equipe adoeceu, recursos escasseando e lá fora parece o apocalipse." Thomas ficou em silêncio por um momento, a palavra apocalipse ecoando em sua mente não como um fim, mas como uma revelação, o verdadeiro significado da palavra grega. "Sabe o que me mantém funcionando, Elisa?" Isaías capítulo 43, versículo 2. "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Elisa sorriu fracamente. Bonito, mas difícil de acreditar quando tudo desmorona. O rádio do hospital interrompeu a conversa com uma transmissão de emergência. O sistema elétrico da cidade entraria em colapso nas próximas horas devido à sobrecarga. Os geradores do hospital teriam que sustentar os pacientes mais críticos. Thomas correu para o quarto 217 novamente. Dona Marta precisaria ser transferida para a ala com suporte de energia prioritário. Enquanto empurrava a maca pelo corredor iluminado pelas luzes de emergência, um clarão no céu chamou sua atenção. Por um segundo, pensou ser um raio, mas era diferente, uma luz que parecia rasgar o firmamento. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de seu irmão David, que havia se afastado da fé anos atrás. "Tommy, você estava certo. Estou vendo coisas que não consigo explicar. Podemos conversar?" O coração de Thomas acelerou. Lembrou-se de Romanos capítulo 8, versículo 22. "Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora." Enquanto digitava uma resposta, as luzes do hospital piscaram 3 vezes antes de se apagarem completamente. No escuro momentâneo, antes dos geradores assumirem, Thomas sentiu um estranho calor em seu peito, não de medo, mas de antecipação. Os geradores zumbiram a vida, iluminando o corredor com uma luz fraca e amarelada. Quando Thomas ergueu os olhos da tela do celular, viu algo que fez seu sangue gelar. Através das portas duplas de vidro da entrada principal,
Uma tempestade se formava como nunca havia presenciado, nuvens girando em espirais perfeitas, quase matemáticas em sua precisão, e no centro, um vórtice que não era nem preto nem azul, mas uma cor que seus olhos humanos mal conseguiam processar. Vocês estão cegos. Miguel, o filho mais velho de Helena, bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. Como podem celebrar uma paz construída sobre alicerces de areia? Rafael, seu irmão mais novo e executivo de uma multinacional, ajustou os óculos com impaciência. Sempre o pessimista, não é, Miguel? O mundo finalmente consegue um acordo histórico e você só vê escuridão. A sala de jantar, antes preenchida com o aroma de arroz com polo e conversas triviais, agora vibrava com uma tensão palpável. Através da janela, o céu exibia um pôr do sol vermelho sangue, pintando as paredes com sombras alaranjadas que pareciam dançar como chamas. Não é pessimismo. Helena interveio, sua voz calma contrastando com a tempestade que se formava entre seus filhos. É discernimento. Isaías capítulo 5, versículo 20 nos adverte. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põe trevas por luz e luz por trevas. Carla, a neta de 17 anos, levantou os olhos do celular onde assistia aos vídeos da celebração em Jerusalém. Vovó, como pode ter tanta certeza? Este acordo trouxe judeus e árabes juntos depois de décadas. Até o Papa abençoou a iniciativa. Helena sorriu com ternura para a neta. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas, carregavam o peso da sabedoria e também da dor. Quando jovem, Helena perdera seu primeiro marido em um conflito político que prometia trazer paz e ordem. A verdadeira paz não vem de acordos políticos, meu amor, ela respondeu, estendendo a mão enrugada para tocar o pulso da neta. Salmos capítulo 119, versículo 165 nos ensina: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Miguel levantou-se e ligou a televisão na sala adjacente. As imagens mostravam multidões em êxtase, fogos de artifício explodindo sobre a cidade velha de Jerusalém. Um repórter falava animadamente. Além do acordo de paz, o projeto de reconstrução do terceiro templo foi oficialmente aprovado, com financiamento internacional garantido. É disso que estou falando. Helena apontou para a tela. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Lucas, o filho do meio de Helena e médico respeitado que até então observava em silêncio, pigarreou. Mãe, não podemos negar que algo extraordinário está acontecendo. Na clínica, recebi 3 pacientes esta semana com sintomas de uma doença que nunca vi antes. Os laboratórios estão confusos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O único som era o da televisão, onde agora mostravam imagens de satélite de uma estranha formação atmosférica sobre o Oriente Médio. O hospital está cheio, continuou Lucas, sua voz profissional vacilando pela primeira vez. E não é só em nossa cidade. É um fenômeno global que começou exatamente 3 dias após o acordo. Pedro, o marido de Helena, que raramente se envolvia em discussões proféticas, limpou a garganta. Recebi um e-mail de meu primo em Roma. Ele trabalha no Vaticano e hesitou, olhando nervosamente para os netos mais jovens que brincavam no canto da sala. Ele mencionou que descobriram algo nas escavações sob a basílica, algo que estão mantendo em segredo absoluto. Helena sentiu aquele mesmo arrepio, agora mais intenso. Mateus capítulo 24, versículo 24 nos alerta: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. O celular de Carla emitiu um alerta estridente, seguido pelos dispositivos de todos na sala. Uma notificação de emergência piscava nas telas. Comunicado urgente. Fenômeno astronômico inexplicável detectado. Cidadãos devem permanecer em casa e aguardar instruções. Através da janela, o céu vermelho agora pulsava com uma luz azulada que não parecia natural. As luzes da casa piscaram 1, 2, 3 vezes. Vovó, sussurrou Carla, seu rosto jovem repentinamente marcado pelo medo. O que está acontecendo?
Helena olhou para sua família reunida, sentindo o peso da compreensão se instalando em seu peito como uma pedra. Por anos ela havia estudado as Escrituras, vendo os sinais se alinharem um a um. Agora, diante de seus olhos, o véu entre profecia e realidade parecia desintegrar-se. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ela respondeu suavemente, enquanto o céu lá fora continuava a pulsar com aquela luz sobrenatural. Bem, aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A luz externa intensificou-se e um som grave, como o de uma trombeta distante, começou a ecoar pelo vale. Pedro ligou rapidamente o rádio de emergência, apenas para encontrar estática em todas as frequências. Na televisão, a transmissão foi subitamente interrompida, substituída por uma imagem. O monte e do templo em Jerusalém, banhado por aquela mesma luz azulada, e algo descendo dos céus em direção ao local onde o terceiro templo começaria a ser construído no dia seguinte. O pastor David desligou a televisão e sentiu o peso das escrituras pressionar seu peito como uma pedra. Na janela de seu escritório, observou o céu tingido de um vermelho ameaçador, enquanto sirenes distantes ecoavam pela cidade. Nos últimos meses, as catástrofes naturais haviam se intensificado de maneira alarmante. Inundações devastadoras no sul, secas implacáveis no norte e terremotos em lugares improváveis. A mídia chamava de anomalias climáticas, mas David reconhecia os sinais descritos em Mateus capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sua filha Sara entrou no escritório trazendo uma xícara de chá fumegante. Aos 19 anos, ela questionava cada vez mais a fé que o pai pregava, seduzida pelo movimento de espiritualidade universal que dominava os campi universitários. Pai, a professora Lombardi disse que esse novo movimento espiritual global é apenas a humanidade evoluindo para além de divisões religiosas artificiais, que está na hora de abandonarmos dogmas antigos para salvar o planeta. Isso faz sentido, não? David observou o rosto esperançoso da filha. Como explicar-lhe que o que parecia unidade e paz poderia esconder a mais sutil das armadilhas? As palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ecoaram em sua mente. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Sara, nem tudo que reluz é ouro, respondeu suavemente. Observe com atenção o que estão propondo. Uma religião unificada que tolera tudo, exceto dissidência. Um sistema que promete liberdade enquanto introduz controles sem precedentes. O telefone de David vibrou. Uma notificação do grupo de pastores da cidade. O novo sistema de identificação digital seria obrigatório para transações bancárias a partir do próximo mês. Sem ele, ninguém poderia comprar ou vender. Um arrepio percorreu sua espinha ao lembrar-se de Apocalipse capítulo 13, versículo 17. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Pela janela, David viu cartazes multicoloridos anunciando o próximo Festival da Unidade Global, onde líderes religiosos e políticos celebrariam a implementação do novo sistema. As pessoas na rua pareciam hipnotizadas por uma promessa de paz e prosperidade que parecia irresistível. "O que faremos, pai?" perguntou Sara, sua voz revelando uma mistura de medo e fascínio pelo mundo que se transformava. Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Na porta estava Michael, um antigo membro da congregação que havia abandonado a igreja para se tornar um porta-voz regional do movimento de unificação espiritual. "David, meu amigo", disse Michael com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Vim pessoalmente convidá-lo para fazer parte do conselho espiritual da cidade. Precisamos de todas as vozes, inclusive as tradicionais. É claro que haverá algumas diretrizes sobre mensagens divisionistas ou exclusivistas. Afinal, estamos construindo pontes, não muros." David sentiu seu coração acelerar. As palavras de Isaías capítulo 5, versículo 20 ressoavam em sua mente. "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo."
O convite não era apenas uma oferta, era uma encruzilhada, um teste. Michael estendeu um pequeno dispositivo reluzente, semelhante a um cartão de crédito, mas com um brilho quase hipnótico. Este é seu passe de unidade, a tecnologia mais avançada em identificação biométrica. Sem ele, em breve você não poderá pregar, David. Nem acessar contas bancárias, nem mesmo entrar em prédios públicos. É para o bem comum, entende? O coração de Sarah acelerou enquanto os manifestantes se aproximavam, seus rostos distorcidos pela raiva sob o brilho alaranjado das tochas. Ela pegou o celular e discou rapidamente para o pastor Michael, mas só conseguiu o correio de voz. As palavras do Salmo 27, versículo 3, ecoaram em sua mente. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Com as mãos trêmulas, Sarah apanhou seu casaco e desceu as escadas, determinada a não abandonar o santuário que representava tanto em sua vida. Enquanto corria pelas ruas de Manhattan, a contradição não lhe escapava. Aqueles que exigiam tolerância mostravam-se incapazes de tolerar a fé dos outros. O céu noturno, poluído pelas luzes da cidade, parecia refletir as trevas espirituais que Efésios capítulo 6, versículo 12 descrevia. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ao virar a esquina, Sarah estacou. A fachada histórica da Igreja da Graça estava manchada com pichações, e uma linha de policiais formava uma barreira humana entre o edifício e os manifestantes que gritavam slogans. Entre a multidão furiosa, reconheceu Jason, seu colega de trabalho que costumava sentar-se à sua mesa durante o almoço. Os mesmos olhos que antes a fitavam com respeito agora transbordavam de desprezo. Você também, Sarah? Jason perguntou ao vê-la, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Pensei que fosse diferente. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 22, reverberaram em seu ser. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A ironia era palpável. Aqueles que haviam lutado por décadas contra a discriminação agora discriminavam sem hesitação. Do outro lado da rua, Sarah avistou um pequeno grupo de fiéis reunidos em oração, de mãos dadas, suas cabeças baixas em humildade e reverência. Entre eles estava o pastor Michael, cuja face enrugada demonstrava não raiva, mas compaixão. Seus olhos encontraram os de Sarah, e ele acenou sutilmente para que ela se juntasse a eles. Enquanto cruzava a rua, sentindo o peso dos olhares hostis, Sarah lembrou-se de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ao se aproximar do círculo de oração, Sarah notou algo estranho na multidão. Um homem de terno escuro observava não os manifestantes ou a igreja, mas especificamente o pastor Michael, fotografando-o discretamente com um celular. Quando seus olhares se cruzaram, o homem guardou rapidamente o aparelho e desapareceu entre a multidão. Um calafrio percorreu a espinha de Sarah. O pastor Michael a recebeu com um abraço firme e sussurrou em seu ouvido. Encontraram algo em minha casa. Documentos que não me pertencem. Estão me incriminando, Sarah. Sua voz tremia. Eles não querem apenas fechar nossas igrejas. Querem destruir nossas vidas. Sarah sentiu o sangue gelar em suas veias. Isso ia além de protestos. Era uma conspiração para silenciar a verdade. Quando o pastor lhe entregou discretamente um pendrive, murmurou: A verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Guarde isso com sua vida. Antes que Sarah pudesse perguntar mais, um estrondo de vidro quebrado ecoou na noite. Alguém havia atirado uma pedra através do vitral centenário da igreja, estilhaçando a imagem do bom pastor em 1000 pedaços coloridos. O último raio de sol se escondia quando Gabriel colocou a mala no porta-malas do velho sedã. Olhou uma última vez para o apartamento que chamara de lar por 15 anos.
As janelas vazias pareciam olhos ocos de um rosto que já não reconhecia a cidade que se transformava ao seu redor. "Está pronto?" perguntou Sara, sua esposa, segurando a mão da pequena Rebeca de apenas 6 anos. Gabriel assentiu, engolindo o nó na garganta. "Não levamos quase nada, mas temos tudo o que importa." O céu noturno começava a revelar suas primeiras estrelas quando a família deixou a cidade. Nas ruas, câmeras de reconhecimento facial monitoravam cada movimento, enquanto drones de segurança pairavam silenciosamente. O novo sistema global de identificação havia sido implementado há apenas 3 meses, mas já transformara completamente a vida urbana. Durante a viagem, Gabriel contemplava o silêncio interrompido apenas pelo som dos pneus no asfalto. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente. "Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum dos perversos entenderá, mas os sábios entenderão." Daniel capítulo 12, versículo 10. Essa purificação doía como fogo, pensou, enquanto observava pelo retrovisor os arranha-céus iluminados ficando para trás. No banco traseiro, Rebeca dormia abraçada ao seu pequeno cordeiro de pelúcia, alheia à tempestade que se formava ao redor deles. Sara segurava firmemente uma caixa de madeira contendo fotografias de família, cartas e o pendrive criptografado com as escrituras digitalizadas, precaução necessária em tempos em que a posse física da Bíblia começava a ser questionada em certos círculos. Após 3 horas dirigindo por estradas secundárias, Gabriel desligou os faróis e seguiu por um caminho de terra. Árvores altas criavam um túnel natural que os escondia dos satélites de vigilância. No fim da trilha, luzes suaves indicavam o acampamento da comunidade que os acolheria. Pastor Elias, um homem de barba grisalha e olhos gentis, esperava-os na entrada. "Bem-vindos ao refúgio", disse ele, ajudando-os com as malas. "Vocês são os terceiros a chegar esta semana." O acampamento era uma coleção de cabanas rústicas e algumas casas móveis organizadas em círculo ao redor de uma área comum. No centro, uma fogueira crepitava, iluminando rostos que Gabriel reconheceu de sua antiga congregação na cidade. "Como estão os outros?" perguntou Gabriel, referindo-se aos membros que decidiram permanecer nas áreas urbanas. "Enfrentando desafios crescentes", respondeu Elias com um suspiro. 3 irmãos perderam seus empregos na semana passada por se recusarem a participar dos novos protocolos de lealdade corporativa. As igrejas que ainda funcionam nas cidades estão sob pressão para adaptar suas mensagens. Sara estremeceu, mas havia determinação em seu olhar. "Lembro-me do que Paulo escreveu, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Efésios capítulo 6, versículo 12. Rebeca acordou e sonolenta perguntou: "Papai, por que as estrelas parecem diferentes aqui?" Gabriel sorriu, erguendo a filha nos braços. "Porque aqui podemos ver, lá sem as luzes da cidade ofuscando seu brilho. Vê como são incontáveis. Deus prometeu a Abraão descendentes tão numerosos quanto estas estrelas." Naquela primeira noite no acampamento, Gabriel não conseguiu dormir. Sentado à porta da cabana designada para sua família, contemplou o céu estrelado enquanto uma inquietação crescia em seu peito. A decisão de deixar tudo para trás havia sido correta, mas o que viria a seguir? Como seria criar Rebeca neste novo mundo que se formava? Como se lesse seus pensamentos, Pastor Elias aproximou-se silenciosamente e sentou-se ao seu lado. "Tempos difíceis exigem fé robusta, meu amigo", disse o ancião, oferecendo a Gabriel uma caneca de chá quente. "Lembro-me de quando era jovem e pensava que nunca veria estes dias. Agora, aqui estamos." Gabriel assentiu. "Às vezes me pergunto se estamos sendo paranoicos ao nos retirarmos assim." "Paranoia é medo irracional", respondeu Elias. "O que sentimos não é irracional, mas discernimento dos tempos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos capítulo 12, versículo 2. A conversa foi interrompida por um zumbido distante, porém inconfundível. Um drone de vigilância. O pastor e Gabriel trocaram olhares preocupados. "Eles nunca vêm tão longe",
murmurou Elias, levantando-se. Naquele momento, o rádio de comunicação do acampamento emitiu 3 bipes curtos o sinal de alerta. Uma voz baixa e urgente soou, movimento nas estradas principais, comboios oficiais se dirigindo às áreas rurais. Protocolo Ômega iniciado. Gabriel sentiu o sangue gelar em suas veias. Protocolo Ômega significava que tinham menos de 2 horas para desmontar o acampamento e desaparecer completamente, deixando o mínimo de vestígios possível. Enquanto a comunidade entrava em ação com a eficiência silenciosa de quem já havia ensaiado aquele cenário dezenas de vezes, Gabriel olhou para sua cabana onde Sara e Rebeca dormiam, inconscientes do perigo que se aproximava. Uma frase do apóstolo Paulo ressurgiu em sua mente como um farol na escuridão. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Enquanto corria para acordar sua família, o drone sobrevoou diretamente o acampamento, seus sensores infravermelhos varrendo a área. Por um momento fugaz, a luz vermelha do aparelho pareceu fixar-se diretamente sobre Gabriel, como o olho de um predador que finalmente encontra sua presa. Sinais do fim. O desfecho da restauração. Meus queridos irmãos e irmãs, ao contemplarmos os sinais que se desenrolam diante de nossos olhos, as guerras, as catástrofes naturais, a violência crescente e o amor se esfriando em tantos corações, não nos deixemos abater pelo medo, pois tudo isso foi anunciado por nosso Senhor como preparação para sua gloriosa volta. Em meio às tribulações que assolam nossa geração, a família de Davi enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Sara, com sua fé vacilante diante da doença do filho, João, perdido nos caminhos do materialismo, e o pequeno Samuel, inocente observador de um mundo em transformação. Mas assim como está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o jovem Samuel, em seu leito de hospital, começou a recuperar-se milagrosamente, Sara compreendeu que mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz divina permanece acesa. As palavras do salmista se cumpriram em sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos capítulo 23, versículo 4. João, por sua vez, viu seus investimentos e seguranças materiais desmoronarem na grande crise econômica que atingiu as nações. Inicialmente desesperado, encontrou nas Escrituras o verdadeiro tesouro, compreendendo a profunda verdade de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A comunidade que outrora vivia dividida pela indiferença, reuniu-se em oração durante a grande tempestade que devastou a região. Muros foram derrubados, não apenas os físicos, mas principalmente os invisíveis que separavam corações. Cumpriu-se então a palavra do profeta. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17. As notícias de guerra no Oriente Médio, que tanto atemorizavam a todos, serviram como poderoso lembrete das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas o Senhor também prometeu em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A transformação da família de Davi culminou quando eles abriram sua casa como refúgio para desabrigados da grande enchente. Ali,
Entre necessitados, descobriram o verdadeiro sentido de igreja, não um edifício, mas uma comunidade de fé viva que serve ao próximo. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Samuel, já recuperado, tornou-se um jovem mensageiro de esperança. Sua experiência de quase morte transformou-se em testemunho que tocava corações endurecidos. Como o jovem profeta cujo nome carregava, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e dizer: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Sara redescobriu o poder da oração intercessora, tornando-se amparo espiritual para muitas mães aflitas. João dedicou seus talentos administrativos à organização de ajuda humanitária, compreendendo finalmente que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. E Davi, patriarca da família, que havia vacilado em sua fé diante das tribulações, encontrou renovação ao testemunhar a transformação de cada membro de sua família. Como Jó após a provação, ele experimentou a restauração divina. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó capítulo 42, versículo 10. Os sinais do fim continuam a manifestar-se ao nosso redor, mas agora esta família, como tantas outras, aprendeu a interpretá-los não com temor, mas com a jubilosa expectativa descrita em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos irmãos, os tempos são desafiadores, mas nossa esperança é inabalável. Como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que possamos, como a família de Davi, transformar nossa compreensão dos sinais dos tempos, não em motivo de desespero, mas em impulso para uma fé mais profunda, um amor mais sincero e uma esperança mais viva, enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Salvador. Aquele que testifica estas coisas diz certamente: venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.